Eu tenho ali uma imagem que eu achei na internet do rei Davi, e ele está abraçando um mendigo. Alguém sabe quem é esse mendigo? Mefibosete. Esse homem, ele está vivendo como um mendigo, mas ele é um mendigo? Não, ele é um príncipe. E essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para hoje. Porque muitas pessoas são filhos de Deus, filhas de Deus, príncipes, princesas, mas estão vivendo como mendigo, estão aceitando. Um príncipe vivendo como mendigo. Tem pessoas que estão doentes, esperando aí a misericórdia do SUS, a boa vontade deles, mas se você tivesse condições, talvez você estaria pagando um plano de saúde, pagando um tratamento, já teria feito a cirurgia. E muitas pessoas ainda acham que dinheiro é coisa do diabo. Não, dinheiro é uma ferramenta, amém, pessoal? Para nós sobrevivermos nessa terra. Então você é um príncipe, dá uma olhadinha para essa pessoa do lado aí, para esse irmão, para essa irmã. Essa irmã é uma princesa, amém? Esse irmão é um príncipe do Senhor. Quem é filho de Deus aqui? Filho de peixe é o quê? Peixe é, né? Então o Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, ele era um príncipe do Senhor, mas ele estava vivendo como mendigo, sendo que como é que eu posso falar? A herança dele estava lá, intacta. Ele não estava desfrutando da herança, e a herança estava toda lá intacta. A bênção de Deus está aqui hoje. Você está tomando posse da bênção de Deus? Abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 10. Eu gosto de pregar sobre tudo, amém, pessoal? O apóstolo Paulo disse assim: eu não deixei de pregar para vocês nada que fosse proveitoso. Eu também procuro pregar sobre tudo. E a prosperidade, ela é importante, amém? Eclesiastes, onde fica, pastor? Você tem Salmos no meio da Bíblia, depois vem Provérbios, Eclesiastes, depois de Provérbios. Capítulo de número 10. Amém? Todos acharam? Podemos ir? Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Vamos ler comigo, todos juntos? 1, 2, 3. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Amém? Coloca a mão no coração. Querido Pai, vem falar conosco. Abre o nosso entendimento neste dia. Que a Tua palavra se revele a nós de forma poderosa. Que a Tua palavra nos faça crescer. A Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala conosco, meu Deus. Vem nos libertar das prisões da mente. Vem nos dar sabedoria e entendimento. Vem nos levar, meu Deus, à vitória que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então o versículo diz: vi servos a cavalo. Quem são os servos trazendo para nós? Os servos são aqueles que não são filhos. A Bíblia diz que a todos que receberam a Cristo, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que já aceitaram a Jesus, que já se arrependeram dos seus pecados, que se converteram dos seus maus caminhos, que se batizaram, que tomam santa ceia. Esses são os filhos. Quem ainda não aceitou a Jesus é apenas servo de Deus, criatura de Deus. Quem não é batizado ainda é apenas servo. Se você ainda não aceitou a Jesus, ainda não batizou, você nem pode chamá-lo de pai, você tem que chamar de meu Senhor. Agora, quem já aceitou a Jesus, quem é batizado pode chamar meu Pai. Por quê? Porque a todos, é João 1,12 que diz isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porém, ele diz: vi servos a cavalo e vi príncipes, filhos
que andavam a pé como servos sobre a terra. Está cheio de servos vivendo melhor que os filhos de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus, e não tem um emprego, não tem uma casa para morar, não tem saúde, não tem paz. E está cheio de servos aí que muitas vezes professam a sua fé na Aparecida, né, que se declaram espíritas, e estão andando de cavalo aí. O cavalo é o carro de hoje. Moram numa boa casa, têm um bom salário e nem são filhos de Deus. Como é que pode isso? Por que isso acontece? Porque nós aceitamos. Esse versículo fala de uma grande realidade na vida de muitas pessoas, pois sendo filhos, filhas de Deus, estão andando a pé, enquanto os filhos do diabo andam em carros de luxo. Está cheio de gente lá fora vivendo melhor do que nós que somos filhos. Ah, pastor, mas riqueza é coisa do diabo. Então o Abraão era do diabo, Jó era do diabo, Davi era do diabo, porque Deus prosperou esses homens. Nós temos que lançar fora essa falsa modéstia, essa falsa simplicidade. Você tem que assumir que você é filho. Você tem que assumir que Jesus morreu na cruz por você para te dar vida e vida com abundância. Não aceite o diabo enganar você, não. Olha o que diz o Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Quem ama a justiça de Deus aí? E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja o quê? Pega essa palavra aqui, essa frase aqui, ó. O Senhor que ama a prosperidade de quem? Dos seus servos. Se Ele ama até dos servos, quanto mais dos filhos. Por que aqui está escrito servo? Porque Jesus ainda não havia vindo. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Graças à morte de Jesus na cruz, graças à obra da cruz, o sangue derramado, hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Nessa época eles eram apenas servos mesmo. Então, se Ele ama a prosperidade de um servo, quanto mais de um filho. Quem ama a prosperidade dos seus filhos? Quem tem filhos aqui? Vocês amam ver os filhos de vocês vestindo bem? Comendo bem? Você gosta quando o seu filho tem um bom emprego, um bom salário? Você fica feliz? Poxa, então Deus também fica. Você acha que Deus fica feliz em ver você doente? Você acha que Deus fica feliz em ver você pedindo dinheiro emprestado para os outros, para pagar uma conta porque você não tem? Que pai e mãe fica feliz em ver o filho na miséria, em ver o filho e a filha desempregados? Então cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Muitos são os filhos de Deus que estão vivendo uma vida de dificuldades, quando Ele, o Pai, já tem reservado para eles uma vida feliz e abundante. Eu vou repetir. Muitos são os filhos, agora já não estou falando dos servos, estou falando daqueles que aceitaram a Jesus, porque se você não aceitou a Jesus, você não tem direito a desfrutar das bênçãos de Deus, porque nem o filho dele você não quer. Se você não é batizado, como que você vai nascer de novo? Como que você pode dizer que nasceu de novo, se nem batizar você quer? Então, muitos são os filhos de Deus que estão vivendo uma vida de dificuldades, quando Ele, o Pai, já tem reservado para eles uma vida feliz e abundante. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O que é abundância para vocês? Para mim, abundância é comer bem, é vestir bem, morar numa boa casa, é o meu filho querer um brinquedinho e eu poder comprar, é amanhã precisar de um exame e o SUS está enrolando, eu vou lá e pago particular. Quem está entendendo? Isso é vida abundante. E essa é a vida que Jesus veio trazer. Ela já está preparada, já está tudo à nossa disposição. E aí eu aprendo mais. A Bíblia Sagrada nos relata a história de um príncipe que estava vivendo como um mendigo. O seu nome era Mefibosete.
Vai lá em 2 Samuel, capítulo 4. Onde fica Samuel? Se você está em Salmo, volta para trás. Voltando, você vai passar por Jó, voltando, vai passar por Neemias, Esther, vai voltando aí. Você vai chegar em Crônicas, e aí você vai achar Samuel, amém? Se você for pelo início da Bíblia, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Você vai no 2 Samuel. Se você não tiver Bíblia, você pode ler conosco nas telinhas. 2 Samuel, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Vamos ler, pessoal. Capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Houve uma guerra ali, Saul e Jonatas morreram. Quando um rei vencia o outro, o rei vencedor ia na cidade do outro vencido, saqueava tudo, roubava tudo, levava os filhos, as mulheres, os servos, todos como escravos. E a serva de Jonatas, que cuidava do Mefibosete, para não ser escrava dos inimigos, pegou o menino nos braços e saiu correndo. Com certeza ela deve ter tropeçado, caído, caiu o menino de 5 anos, por cima do menino ali, e o menino ficou aleijado dos pés, desde daquela época em diante, então ele ficou aleijado. Vai para o capítulo 9, para o versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 está escrito assim: aqui Davi já assumiu o reino, Davi agora é o rei de Israel. Davi assume o reino e ele diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? Então Davi pergunta: restou algum descendente de Saul? Há alguém ainda que ficasse da casa de Saul? A história nos mostra que quando um rei tinha o seu trono confirmado, a primeira coisa que ele fazia era mandar matar todos os descendentes do rei anterior. Isso se fazia para que nenhum remanescente pudesse ameaçar o seu trono. Amém, pessoal? Então vamos lá, o Saul era o rei, ele morreu. Quem deveria assumir era o Jonatas, mas o Jonatas também morreu. Então o próximo rei que assumisse, geralmente era costume, ele matar todos os descendentes do rei anterior, para não correr o risco de alguém tentar tomar o trono de volta. E aí Davi pergunta: ficou alguém ainda da casa de Saul? Vocês sabem me dizer sobre o alguém? O que eu aprendo aqui? Alguém ali poderia imaginar que Davi estivesse fazendo aquela pergunta porque quisesse ter certeza de que não havia ficado de resto alguém da linhagem de Saul. Alguém poderia dizer assim: eu não vou falar nada não, o Davi está perguntando se ficou alguém da família de Saul porque ele quer matar. Ele quer matar essas pessoas para que não possa tomar o trono de volta, ameaçar o reinado dele, porque era isso, era normal. Só que com Davi é diferente, amém? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Lê comigo o versículo 1 outra vez. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonatas? Alguém poderia dizer assim: me engana que eu gosto. Duvido, ele não quer fazer bem. Se nós dissermos que existe alguém da casa de Saul, ele vai mandar matar. Irmãos, quem é de Deus não faz o mal para ninguém. Quem é de Deus não se vinga de ninguém. Apesar de que Saul fez muito mal, mas no coração de Davi não tem vingança. Amém, pessoal? A intenção do coração de Davi era inteiramente outra. Ele queria era retribuir todo o amor, carinho e misericórdia que Jonatas, filho do rei Saul, havia demonstrado para com ele. Davi é um homem cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é grato. Se você encontrar uma pessoa ingrata por aí, Deus está longe. Quem é de Deus é grato, amém? Fala para a pessoa do lado: saiba valorizar quem te ajudou.
saiba retribuir. Amém, pessoal? Então eu aprendo mais. Qualquer outro rei faria isso com a intenção de exterminá-los, mas Davi não. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém, pessoal? Versículo 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Olha que interessante, ó. Esse Ziba era servo do rei Saul e era responsável por cuidar da família ali, era tipo um mordomo. Ele era servo de Saul. Aí o Davi pergunta: você é o Ziba? Servo teu. Você já viu gente assim? Que muda de time tão rápido? Cuidado com pessoas do tipo de Ziba, pessoas que mudam de lado muito rápido. Ele era servo do rei Saul, mas quando Davi lhe pergunta: és tu Ziba? Ele logo muda de time e responde: servo teu, nem sei quem é Saul. Não seja assim não. Amém, pessoal? Não seja esse tipo de pessoa jamais. Ele era servo de Saul, devia dizer: Saul, eu sou teu servo fiel, conta comigo. Bastou Saul morrer, ele nem lembra mais de Saul. Saul? Quem é Saul? Sou servo teu, Davi. Não seja assim. Não seja assim. Você precisa ter valor, você precisa ter caráter. Amém, pessoal? Se um homem não era fiel à ex-mulher, pode crer que ele também não será fiel a você. A moça encontra um homem que casado ou separado, e ela agora diz: não, mas ele me ama. Mas ele não foi infiel à ex? Ele não traía a ex? Será que ele não vai trair você também? Não. Você está dando para entender? Como é que eu sei se a pessoa é fiel a mim? Se ela era fiel a outra pessoa. Se era fiel ao outro pastor, se era fiel ao outro patrão, se era fiel a outra empresa. Não sei se está dando para você entender. Se você sabe que o fulano era falso com aquele colega, vai ser falso com você também. Se a pessoa quer vir trabalhar com você, mas passou a perna lá no patrão, vai passar em você também. Se a pessoa pegou um serviço para fazer para outra pessoa e passou a perna, quem garante que não vai passar a perna em você também? Não sei se está dando para entender. A Bíblia ela é viva, irmãos. Na Bíblia tem tudo. Então o Davi manda chamar o Ziba, que era servo de Saul. É você, Ziba? Servo teu. Mas você não era servo de Saul? Nem sei quem é Saul. Cuidado com esse tipo de gente, que vira casaca muito rápido, que muda de time muito rápido. Então, mulheres, homens solteiros, o cara está saindo com a mulher que traía o marido, vai trair você também. A mulher vai sair com um homem que traía a esposa, aliás, que às vezes ainda está até casado, vai trair você também. A gente tem que observar o caráter das pessoas. Quem que está entendendo? Se um funcionário não era esforçado no seu antigo trabalho, o que nos garante que ele se esforçará nesse novo? Não sei se está dando para você entender. Então, quando eu olho para o Ziba, eu vejo esse tipo de gente. Não, eu estou do lado de quem tem o dinheiro, eu estou do lado de quem tem o poder. Eu não tenho caráter, não. Para mim, meu caráter é vendido. Coisa séria. Ziba poderia ter dito: sim, meu senhor, eu era servo fiel ao rei Saul, e posso ser um servo fiel ao Senhor também, a partir de agora. Não era muito mais bonito? Eu era um servo fiel a Saul. Eu conto, no mundo eu tive várias namoradinhas, né? E tinha uma moça que eu gostava desde os 13 anos até os 19, antes de eu conhecer a Francisca. Eu era apaixonado por essa menina. E aí eu fui para São Paulo, fiquei lá 3 anos e meio, 4 anos. Quando eu voltei, ela estava noiva. E mesmo noiva, ela foi bater na minha casa. Queria sair comigo. Eu falei: mas você não está noiva? Não, mas eu gosto de você. Eu falei: mas como assim? Mas aí eu era do mundo, eu era da bagunça. Eu falei: então vamos. Ela noiva e saiu comigo. Aí eu conheci a Francisca num forró. Estava tocando forró, meu tio veio com a namorada dele, e a namorada do meu tio estava com a Francisca, minha esposa. Ela me ganhou ali. E aí
a namorada do meu tio falou assim: ô Rony, no intervalo lá da festa, queria te apresentar uma amiga. Eu falei: pois não, tal, tal. Aí falou: ó, Francisca, o Rony, tal, 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 beleza. Aí a namorada do meu tio saiu, eu fiquei conversando com ela, falei: e aí, vamos dar uma volta, vamos conversar? Falou: não, eu tenho namorado, a Francisca falou. Falei: se você tem namorado, o que você está fazendo aqui? Falou: não, eu estou namorando com um rapaz aí, mas ele não me respeita, ele está saindo com outras meninas, eu estou querendo terminar com ele. Eu falei: então beleza, vamos sair, e aí depois você termina com ele. Ela falou: não, primeiro eu termino com ele, depois eu saio com você. Enquanto eu não terminar com ele, eu não saio com você. Aí eu despertei, eu falei: opa, ó, já acendeu uma luzinha aí. Aí isso deve ter sido ali, eu não lembro o dia 20 de março, por ali, lembro como hoje. Quando foi, acho que dia 30 de março, uma coisa assim, aí a namorada do meu tio liga e fala assim: ó, tem alguém querendo falar com você. Pois não. Aí era a Francisca: ó, já terminei, vamos sair? Aí a gente saiu a primeira vez no dia 1º, dia do trabalhador. Estou com ela até hoje, porque eu gostei do caráter dela. A outra era minha namorada, fui para São Paulo, já arrumou outro, já ficou noiva. E aí quando eu voltei, foi atrás de mim, eu falei: ela noiva com o cara e está aqui comigo? Mas sair pela bagunça, né? Que a gente no mundo, a gente quer. Então você tem que observar o caráter das pessoas. Você tem que observar, o cara era sócio com o outro, passava a perna no sócio. Quer ser sócio com você? Como que é isso? Quem está entendendo? Então, a minha esposa me ganhou com isso daí. Não, primeiro eu termino com ele, depois eu saio com você. Qualquer outra moça teria saído comigo e terminado depois. Então, o Ziba poderia ter dito assim, ó: sim, meu senhor, eu era servo fiel ao rei Saul, e posso ser um servo fiel ao Senhor também. Não é verdade? A partir de agora. Então procure andar com pessoas fiéis, pessoas de caráter, pessoas que você sabe que vai virar as costas e não vão te trair. Amém, pessoal? Pega isso para a sua vida. Versículo 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência, com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quando Ziba diz filho de Jonatas, o coração de Davi estremece. Davi tinha a Bíblia diz que Davi amava Jonatas, mas não era esse amor de viado que tem aí fora, não. Era um amor de irmão, amém? Eles eram como irmãos, e eles fizeram um trato. O Jonatas falou: se eu morrer, você cuida da minha descendência? O Davi falou: te prometo que eu cuido. Quando Ziba diz, tem um filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, o coração de Davi estremece. Davi começa a lembrar da sua aliança com Jonatas, de que ele cuidaria da sua descendência caso Jonatas morresse. Davi jamais poderia se esquecer que, quando Saul, perseguindo, queria matá-lo, foi Jonatas quem o ajudou a se livrar da morte. Jonatas foi contra o próprio pai para livrar Davi da morte. Quem lembra da história? O Saul querendo matar o Davi, e o Jonatas dizia: ó, não passe em tal lugar não. Ó, não vem hoje não, meu pai marcou aqui a festa da lua, teve uma festa lá, não vem não que ele marcou para te matar hoje. Você vê o Jonatas, ele é uma pessoa imparcial, é uma pessoa justa. Ele não ficou a favor do pai sabendo que o pai estava errado. Ele ficou a favor de Davi, porque ele sabia que Davi estava sendo justo. Davi nunca fez o mal para Saul. Saul todo o tempo queria o mal de Davi, mas o Jonatas ficou do lado de quem? Do pai? Ficou do lado de Davi. O nome disso daqui é equidade. O que é isso? É você ser justo, balança justa. Você não toma partido por causa de amizade. A Bíblia diz que o rei Asa tirou a mãe dele do trono quando ele assumiu o reino de Israel. Ele depôs a mãe dele do trono. Por quê? Porque a mãe dele tinha feito uma imagem ao Deus, acho que era Azerá. Olha como o homem era justo. Pô, mas é minha mãe, tirou do trono. Por quê? Porque o que a mãe estava fazendo não era certo. Então o Jonatas, ele tinha a equidade no seu coração, ele era justo. Pô, calma aí, o que o meu pai está fazendo é errado. Essa perseguição ao Davi aí está errado, eu vou ajudar o Davi.
E agora Davi ouve falar que tem um filho de Jonatas vivo, porém aleijado dos pés. E Davi vai ajudar esse rapaz. Amém, pessoal? Por isso, quando Davi ouve dizer que aquele moço era filho do seu melhor amigo, o coração dele estremece de alegria e compaixão. Vamos ler o versículo 4? E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. O que significa esse nome Lodebar? Lodebar era o nome de uma cidade. Porém, o nome bíblico é um nome bíblico hebraico que significa sem pasto. O nome Lodebar significa sem pasto. Aí eu pensei que era um bar, pastor. Não, é onde tinha bar. Não. É um lugar que não tinha pasto. Se não tinha pasto, é porque era seco, era deserto. Amém? Local tomado pela sequidão e também pela miséria. Todos os habitantes da cidade eram mendigos ou doentes. Todos os mendigos iam para aquela cidade, as pessoas doentes eram mandadas para lá. O nome do lugar era Lodebar. E o príncipe está morando naquele lugar. Quantos príncipes aí estão nos bares da vida, nas bocas da vida, morando debaixo da ponte, de favor, sem ter o que comer? Quem está entendendo? Quando eu me converti, eu já contei aqui, que no quintal que nós morávamos tinha 3 casas, e tinha uma senhora chamada Leni, e ela acho que ela era pastora. Eu sei que de madrugada essa mulher orava, irmãos. Tinha noite que eu acordava de madrugada, eu não gritava não, mas dizia assim: vai dormir, crente louca, né? E essa mulher orava, Deus, abençoa o casalzinho aqui, vizinho, e orava até por nós. Mas vivia numa miséria. Ela ia num açougue que tinha lá perto, e os caras pegavam aquelas gorduras do açougue, de restos de carne, e ela ficava cozinhando aquele negócio, mas era um cheiro insuportável. Tem gente que acha que miséria é provação de Deus, e aceita. Está cheio de gente por aí que acha que doença é provação. Não, essa doença é Deus provando a minha fé. Isso não é Deus, Deus não põe doença. Quem é pai e mãe aqui? Você colocaria doença num filho? Você daria aquelas gorduras de resto de açougue para o seu filho comer? Mas tem gente que aceita achando que é Deus. Irmãos, Deus não tem miséria para nenhum de nós, Deus não tem doença para nenhum de nós. O plano de Deus para nós é bom, é perfeito, é agradável. Só que lá em Romanos 12:2 ele diz: não vos conformeis com esse mundo, com essa situação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, pastor? Para que possais experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é agradável. Então, olha onde o filho de Jonatas, olha onde o príncipe está vivendo, em Lodebar, lá num lugar chamado sem pasto, um lugar seco, só tem gente doente, só tem gente ali mendigando. Talvez tenha algum parente seu nessa situação, alguém que você diz assim: pastor, já até aceitou Jesus, é batizado, mas está lá no meio da boca lá, está lá no hospital ali, já está internado há mais de 50 dias, é o plano de Deus? É a vontade de Deus? Não é, queridos. Olha onde ele estava morando, um lugar seco. Mefibosete, filho de Jonatas, era um príncipe que vivia em plena miséria como um mendigo. Está cheio de gente, irmãos. São príncipes, princesas de Deus, filhos de Deus, que estão vivendo doentes, escravizados pelo diabo. É filho de Deus, mas parece que quem manda na vida dele é o diabo. E por que isso acontece? Porque as pessoas se conformam em viver em Lodebar. As pessoas se conformam em morar de favor. As pessoas se conformam
em andar pulando de hospital em hospital. Você está conformado? Você está conformado em viver assim? Eu fico a imaginar a vida dele. Um menino que até aos 5 anos de idade morou aonde? Num palácio, onde comia, bebia e vestia do bom e do melhor, e que agora vivia em total miséria. Eu fico imaginando, aquele menino foi criado num palácio, vestia-se bem, comia bem, tinha uma babá só para cuidar dele, agora ele vive na miséria. Está cheio de gente aqui que tinha um bom emprego, tinha um bom casamento, está cheio de gente aqui que tinha uma vida abençoada, mas aconteceu algo, as coisas começaram a dar erradas e se conformaram. Irmãos, o Mefibosete não precisava ficar aqui em Lodebar, ele poderia ir até Saul, só que no caso dele ele tinha medo de ser morto. Ele achava que o Davi assumindo, ele iria matar o remanescente, a descendência que ficou ali de Jonatas. No caso dele, ele não podia ir. Mas sabe por que ele não ia até Davi? Porque ele não conhecia Davi. Porque se ele conhecesse Davi, o coração de Davi, o quão homem de Deus Davi era, ele já teria saído desse sofrimento há muito tempo. Você pode sair de Lodebar hoje e ir até Jesus. Jesus vai te receber de braços abertos. Jesus vai curar você, vai consolar você. Mas está cheio de gente sofrendo e não vai até Jesus. Não, se Jesus quiser, ele vem aqui, ó. Se Davi quiser, ele vem aqui em Lodebar. Se Deus quiser mudar a minha situação, ele muda, mas tá bom do jeito que está. Tem gente que já aceitou a situação, já está conformado. Eu imagino ele falando para as pessoas ao seu redor: ei, vocês estão me vendo assim, mas eu sou um príncipe. Ele era ou não era? Mas tinha cara de príncipe? Mas vocês estão me vendo assim, mas eu sou um príncipe. Eu sou neto de um rei, o rei Saul. Eu sou filho do príncipe Jonatas. E eu imagino o povo rindo dele. Cala a boca, mendigo. Você é príncipe nada? Esses dias passou um camarada aqui bêbado, e ele falando assim: ô pastor, faz uma oração por mim, que eu também sou pastor. Eu pastoreei uma igreja 24 anos, mas aí eu caí, cometi um pecado, e agora estou nessa situação. Estou na cachaça, na bebida. Alguém vai olhar e dizer: você pastor, você nunca foi pastor. Talvez foi sim, eu creio. Está cheio de gente aí vivendo uma vida difícil hoje, que já foram pessoas abençoadas. Eu imagino ele aqui dizendo: eu sou um príncipe. Todo mundo rindo dele. Cala a boca, você é príncipe nada. Eu vejo as pessoas dizendo: você é príncipe? KKKKK. Como que você é príncipe e vive como um mendigo? Se você é príncipe, por que você está vivendo como mendigo? É mais ou menos assim, ó. Esse é o retrato de muitos crentes. Dizem para todo mundo que são filhos de Deus, mas vivem em pior situação do que os filhos do diabo. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus? Por que ele não te cura? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus? Por que ele não te dá um emprego? Filho de Deus? Por que você vive às custas lá do seu pai e da sua mãe? Quem está entendendo? O Mefibosete dizendo: eu sou príncipe, eu sou um príncipe. Como que você é um príncipe e está vivendo aqui como mendigo? Está cheio de crente assim. Fala para todo mundo que é filho de Deus, mas quem olha fala assim: os filhos do diabo estão vivendo melhor. Não por culpa de Deus. Mas muita gente aí, eles falam. Uma vez eu conversei com um maçom. E aí, falando daqui de lá, eu falei: não, vocês que são maçons, vocês têm um pacto com o diabo. Eu falei para o cara: não tem, você tira 5 ml do seu sangue, foi tirado e foi injetado no bode para você fazer um pacto com o bode, que é Satanás. Aí ele já ficou enfesado comigo, que eu conheço mais ou menos. É verdade, eu sirvo ao diabo mesmo, porque esse Deus de vocês aí não dá nada para ninguém. Olha aí os crentes tudo na miséria. E a gente maçom aqui servindo ao diabo, todos somos prósperos. O diabo dá riqueza para nós. Ele falou a verdade, ele não mentiu não. Os crentes tudo pobre. Os crentes tudo comprando fiado e ainda não paga no dia que prometeu pagar.
Aí você vê os maçons aí tudo rico. Mas é verdade. Nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus. A sua situação está envergonhando o nome de Deus. E o que eu tenho que fazer? Se levantar. Luta contra essa doença, luta contra a situação. Não aceita não, não aceita não. Enquanto você aceitar, nada vai mudar. Enquanto você aceitar caladinho essa situação, nada vai mudar. E você diz, sim, eu sou filho do Deus Altíssimo. E os ímpios lhe questionam, né? Se você é filho de Deus, por que Ele não cura você dessa doença? Por que Ele não te dá uma casa própria? Eles dizem, se você fosse realmente filho de Deus, Ele estaria cuidando de você. Fica até parecendo que Deus é mau, mas não é. Deus é bom, irmãos, é nós que ainda não entendemos a coisa. É nós que ficamos ouvindo a voz do diabo, que acreditamos mais no diabo do que em Deus. Basta olhar para o Brasil aí fora, monte de crente. Não, eu prefiro o ladrão, eu prefiro, rouba mais faz. Tem até crente com raiva de mim aí. Rouba mais faz, eu gosto do ladrão. O povo de Israel também preferiu Barrabás, tá? Crucificaram o justo, o filho de Deus, preferiram Barrabás. Você está errado, pastor. Me prova que eu estou errado. Coisa séria, irmãos. Quantos filhos de Deus estão vivendo como Mefibosete, humilhados, sem emprego, sem saúde, morando de favor, dependendo da dó e piedade dos outros? Quantos? Quantos filhos de Deus, príncipes, princesas de Deus, estão morando no Lodebar da vida, com inveja dos outros, quem tem? Por quê? Porque aceita. Levanta, vai até Davi, Mefibosete. Não, mas se eu for, Davi vai me matar. Você não conhece Davi, Davi é bom. Davi tem um bom coração. Para nós hoje, levanta, vai até Jesus, aceita Jesus, se batiza. Não, mas porque o quê? O que está impedindo de aceitar Jesus? O que tem nesse mundo mais valioso do que Jesus? O que está te impedindo? Você prefere ficar aqui em Lodebar do que ir até Jesus? Mas eu vou ter que batizar, eu não vou mais poder beber uma cervejinha. Essa cerveja nunca fez bem para você? Cerveja fosse bom, dava no hospital por doente, não é? Porque alegra a vida. Então manda dar lá no hospital. Está cheio de gente que prefere ficar em Lodebar, na miséria, na doença. É arriscado morrer, ainda ir para o inferno, porque não quer ir até Jesus. Mefibosete estava vivendo como mendigo, em miséria, enquanto a sua herança estava ali com o rei Davi, intocada. A herança, tudo que era, você vai ver na pregação, eu acho que eu não vou pregar essa parte hoje não, se Deus quiser eu prego domingo que vem. Você vai ver que tudo que era do pai dele, Davi vai dar para Mefibosete. Estava lá o tempo todo, a sua cura já está preparada o tempo todo. Jesus já conquistou na cruz do Calvário, a vida abundante já está preparada. Eu pregava aqui na sexta-feira o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu dizia assim, muitas pessoas recitam esse salmo, só que para que nada me falte, eu tenho que ser ovelha dele, quem está entendendo? A ovelha, ela entende que ela depende de um pastor e ela segue o pastor, ela ouve a voz do pastor, ela segue. Só que tem o bode segue pastor? O bode ele acha que não precisa de pastor. Você já viu gente falando assim? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, pastor não manda em mim. O bode não precisa de pastor realmente, ele se vira sozinho lá no mato, lá no Nordeste tem muito lá. O bode, só que o bode não come pasto verde, ele só come pasto seco. Por quê? Porque o verde quem dá é o pastor, quem está entendendo? O problema de você ser bode e achar que não precisa de pastor, é que quando vier a serpente, quando vier o lobo, quem é que vai proteger?
quem é ovelha precisa de pastor, bode não precisa não. Então, amados, Mefibosete estava vivendo como mendigo, em miséria, enquanto a sua herança estava ali, com o rei Davi, intocada. O bom pastor, que é Jesus, quer levar você e a mim aos pastos verdejantes. Pasto verdejante é comida de qualidade. O Salmo diz assim, ó, deitar-me fazem pastos verdejantes. Sabe o que é isso? É uma comida que vem com descanso, que vem com tranquilidade, que não é atribulada para se conquistar. Aí diz assim, me leva às águas tranquilas. Irmãos, Jesus é o nosso pastor. Ele já tem um pasto verdinho para nós, uma água tranquila, uma água de descanso. Jesus quer nos abençoar. Diga glória a Deus. O que Mefibosete precisava fazer? Ele deveria ir até Davi e reivindicar a sua herança. Mas talvez, assim como muitos filhos de Deus, ele tivesse medo. Medo da reação de Davi. Talvez achasse que Davi o mataria. Diferente de Mefibosete, talvez você fale assim, mas eu acho que eu não mereço. É porque eu pequei, eu errei, eu falhei, é por isso que eu estou doente, é por isso que a situação está assim, eu não mereço. Talvez o Mefibosete pensasse também. Muitas pessoas têm medo de Deus, acham que Ele está com um chicote nas mãos, pronto para castigá-las pelos seus pecados. Não, pastor, é porque eu pequei, eu errei. Você se arrependeu? Me arrependi. Ontem eu conversando com o senhorzinho, ele conversando comigo e chorando, escorrendo a lágrima. Ele disse, pastor, eu cometi um erro muito grave. Eu falei, será que Deus me perdoa? Eu falei, o que é? Você já se arrependeu? Fala o que é. Disse, não, é que a minha mulher teve uma época que ela engravidou e ela estava grávida de 2 meses. Só que ela me disse que estava na dúvida se era meu ou era de um cunhado meu. E aí ela falou que não queria ter aquela criança na dúvida. E aí ela me pediu para levar num lugar para abortar, e eu levei. Mas eu fui chorando, até hoje eu choro, porque poderia ser meu filho. Eu falei, mas mesmo que fosse do outro. Mas o senhor se arrependeu? Me arrependi. Acabou, Deus já perdoou. Olha o coração de Deus. Se o senhor se arrependeu, entrega a sua vida para Jesus, seu caminho, Deus te perdoa. Mas tem crente que ele diz assim, não, eu mereço. Eu estou sofrendo porque eu mereço, eu estou sofrendo porque eu errei, e não vai até Davi, não vai até Jesus. Quem está entendendo? Está cheio disso, irmãos. Jesus está aqui hoje para perdoar, diga glória a Deus. Se dependesse de Mefibosete, ele teria morrido ali mesmo, esquecido, no anonimato, sem nunca ter ido ao rei reivindicar o que lhe era seu por direito. Se dependesse dele, ele ia morrer ali. É Davi quem vai atrás de Mefibosete. Não é Mefibosete quem vai até Davi. Ele não tem coragem. Tem pessoas que somos nós quem temos que ir lá e trazê-las para a igreja. Elas mesmas não vêm. Tem pessoas que não têm coragem de vir, não têm ânimo para vir, acha que não merece, acha que Deus não gosta deles. Foi Deus quem usou o rei Davi, o rei, para ir atrás de Mefibosete. É assim que eu vejo. Deus está mais preocupado em nos abençoar do que nós mesmos em receber a bênção. É Deus quem está querendo te ajudar, querendo te abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Deus está torcendo para que usemos o poder dele e tomemos de volta aquilo que o diabo nos roubou. Deus está torcendo. Deus está torcendo para você usar a sua fé e receber a sua cura, para você prosperar. Cantem e alegrem-se todos os que amam a minha justiça. Salmo 35, 27. E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus está mais preocupado em te dar uma casa do que você está em conquistá-la. Deus está querendo te abençoar. Deus está querendo te fazer feliz. Ele quer que você seja um vencedor. Hoje, Jesus é o Rei. E Ele quer usar de benevolência com os filhos de Deus, ainda aqueles que estão por aí em Lodebar, esquecidos e necessitados. Jesus está querendo tirar os filhos de Deus de Lodebar? Está querendo trazer? Sim, amados. Jesus quer resgatar todos. Jesus não quer deixar ninguém em Lodebar, lá na miséria, mendigando.
Mefibosete não pertencia a Lodebar. Ali não era o lugar dele. Ele não pertencia. Aquele seu familiar que está no hospital, ele não pertence àquele hospital. Entenda isso. Você precisa orar em cima disso, amém? Diga comigo assim, ó, diga, eu não pertenço a Lodebar. Amém? Eu não pertenço à miséria, à doença, à solidão, à depressão. Eu não pertenço. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração?